Quem deseja ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra ela no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16. Versículo de número 17. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Somente esses 2 versículos é o suficiente. Sentado como você está, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Deus, eu te agradeço porque eu entendo que a vida é uma dádiva, é um presente, e reconheço que se estamos aqui é porque até aqui o Senhor nos sustentou. As mesmas palavras que o salmista um dia disse, eu quero utilizá-las. Eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Todos os dias praticamente eu falo das tuas maravilhas. Então, pelo tempo, pela experiência, eu carrego habilidades. Mas agora eu quero me esvaziar, literalmente me esvaziar, para que o Senhor apareça através da minha vida. Eu sei que os teus filhos e as tuas filhas não estão aqui apenas para ouvir palavras eloquentes, frases de impactos. Não. Eu sei que eles estão aqui com o desejo de ouvir a tua voz, assim como eu também estou. Então, meu único pedido é: fala conosco. Não é por nós, mas através de nós. O meu corpo é limitado, às vezes o cansaço bate, mas eu acredito que se o Senhor estiver envolvido nesta mensagem, nós sairemos daqui com os nossos corações impactados. Fala conosco. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Trouxeram um energético aqui para mim. Vocês são demais. Deus já respondendo a oração, viu? Rápido aqui. O primeiro homem que teve o prazer de ser chamado de rei sobre Israel foi Saul. Por aclamação pública, Deus permitiu que ele fosse levantado como monarca para liderar a casa de Israel, o povo de Deus. E quando nós olhamos para o início do reinado de Saul, pastor Mirko, nós percebemos que ele começou excelentemente bem. Se você pegar o primeiro ano do reinado de Saul, você não vai encontrar ali erros, né? Porque o começo dele foi impecável. Ele começou
muito bem. Só que depois do primeiro ano de reinado de Saul, ele literalmente se desgovernou, se perdeu. Que alegria ver vocês aqui, lá de Goiânia, hein? Ele literalmente abandonou o que Deus havia estabelecido como uma verdade absoluta que ele deveria seguir. Eu poderia aqui falar sobre todos os erros que Saul cometeu, mas aí eu iria utilizar muito tempo da introdução, e eu não acho que seja muito interessante aqui ficar destacando todos os erros, mas eu vou falar apenas de um, que foi o primeiro. Samuel, que era o sacerdote da época, deu uma orientação ao rei Saul, e a orientação foi a seguinte: me espere 7 dias. Quantos dias? Quantos dias? Samuel falou para Saul: me espere 7 dias, que eu vou vir, vou oferecer o sacrifício, e depois que eu sacrificar, você, como rei, entra com Israel para a guerra. Eles iriam guerrear contra os filisteus. E Israel, em hipótese alguma, poderia entrar em uma guerra sem que o sacerdote, que era uma espécie de pastor daquela época, sacrificasse, porque o sacrifício era como que se fosse o pedido que Deus estivesse envolvido na guerra. Então Israel não poderia entrar em uma guerra sem a convicção, Rafa, que Deus de fato estaria envolvido na peleja. Inicialmente, quando Saul recebeu essa orientação de esperar 7 dias, ele não achou problema nenhum e falou, ok, falou para o pastor presidente da época, tá certo. Só que aí, pastor Mirko, os dias começaram a passar, contrapartida, Saul começou a perder espaço geográfico, falando do campo de batalha, e com medo, simplificando assim, sendo muito objetivo, com medo, como é o seu nome? Jefferson. Com medo de Saul perder a guerra, ele disse, já que até agora Samuel não veio para sacrificar, preparem o altar do sacrifício, porque eu mesmo vou oferecer o sacrifício para Deus e nós vamos, em caráter de emergência, entrar na guerra. E aí, Jefferson, Saul ofereceu o sacrifício e acreditou que não teria problema nenhum. Quando ele termina de sacrificar, Samuel aparece, vê o que ele fez, e Samuel olha para ele e diz o seguinte, eu não falei para você ter me esperado? Aí Saul, desesperado, né? Esse sacrifício não estava no meu plano, mas eu tive que improvisar, eu estava perdendo guerreiros e etc., né, com medo de perder a guerra, eu tive que fazer o sacrifício. Samuel olha para ele e diz o seguinte, preste atenção, olha a expressão, Jefferson, que Samuel dirige a Saul. Se você tivesse obedecido os mandamentos que Deus te deu, olha o que ele disse, Saul, se você tivesse obedecido, seguido os mandamentos de Deus, Deus teria agora confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Só que como você não foi capaz de obedecer os mandamentos de Deus, o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração para ser chefe sobre o seu povo. Simplificando toda essa minha fala para vocês, no primeiro erro de Saul, Samuel entende que Deus não queria mais Saul como rei. E naquela ocasião, isso está no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, Rafa. Samuel ali fala para Saul, Deus já tem buscado para si um novo rei, que carrega o mesmo coração, um coração semelhante ao dele, para ser chefe sobre o povo. Alguém aqui já ouviu algum pastor ou alguma pregação, ou algum estudo
Alguém aqui já ouviu falar que Davi era um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus? Quem já ouviu alguma vez, pelo menos uma vez isso? Levanta a mão, quem já ouviu pelo menos uma vez? Ok? Você que está na sua casa assistindo, você já ouviu pelo menos uma vez algum pastor, ou alguém falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Com certeza já. Jefferson, da onde vem a ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Tiagão, essa ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ela nasce exatamente nesse diálogo que Samuel teve com Saul. No momento que Samuel entende que Deus estava rejeitando Saul, nasce a ideia, Ney, de que o substituto de Saul era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Você não vai encontrar em nenhum outro versículo, em nenhum outro capítulo, em nenhuma outra parte da Bíblia, essa expressão de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, somente nesse diálogo. E é exatamente neste diálogo que nós acreditamos que Davi carregava um coração segundo o coração de Deus. E para fechar a introdução, Tiago, e começar a pregação, Ney, quando Samuel ouve Deus falando que não queria mais Saul, você vai perceber na história, Rafa, que Samuel não aceitou muito a ideia de Saul ter dado errado. Imagine o homem que você consagrou, que você ungiu, dando errado. Então, foi esse sentimento que Saul teve quando ele ouviu Deus falando: eu não quero mais Saul no trono, eu já estou achando um substituto. Você vai perceber isso, Lipe, pelo tempo que Saul permaneceu no trono, mesmo sendo reprovado por Deus. Samuel, ele não aceitava muito a ideia de Deus ter rejeitado Saul, porque ele era ligado emocionalmente com Saul. Quem ungiu Saul a rei? Samuel. Então Samuel, se fosse por ele, Saul continuaria no trono, Saul continuaria no poder, Saul continuaria liderando Israel, ao ponto de Deus ter que no capítulo 16 falar o seguinte com Samuel. E a pregação começa agora. Let's go. Vamos nós dois, pastor? Seu aniversário, né? Dá esse presente para mim. Está preparado? Ele sempre está. Não estou. Hã? Não estou. Som. Estou preparado, aleluia. Eu sei que você é muito inteligente. Preste atenção. Olha o que Deus teve que falar com Samuel no versículo 1 do capítulo 16. Capítulo 1, verso 16. Isso. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Pastor Mirko, ó, deixa eu só dar uma pausa. Só aqui daria para a gente fazer uma pregação. Com toda certeza. Ó, e isso aqui não é para quem está boiando no culto. Quem estiver boiando não vai pegar. Porque tem gente que... Eu estou começando tão calmo, Ney. Aí tem gente que boia tanto, que depois fala, não entendi, é porque boiou. Você já viu a bandeira toda. Então, se você não pegar isso aqui, é que você está muito mal. É muito mesmo. Porque eu comecei, né, bem calminho. Para você entender, ó. Preste atenção, vou repetir. Como é o teu nome? Você que está de boné? Daniel, só entre nós dois. Eu estou falando que no capítulo 13, no primeiro erro de Saul, Deus já revelou para Samuel que não queria mais Saul como rei. E que já tinha buscado um sucessor. Uau, você é muito inteligente, repete. Sucessor. Ele nem falou substituto, olha aí, sucessor. É isso. Vai suceder. Mas Samuel queria que Saul continuasse no poder, porque ele estava ligado emocionalmente com Saul. Olha o que Deus teve que falar, Daniel, Jefferson. Olha o que Deus teve que falar no capítulo 16. Ó, no 13, Deus já tinha falado que tinha um novo rei. Mas só que, Tiagão, Samuel está insistindo com Saul.
Aí olha o que Deus tem que falar. Lê de novo. Então disse o Senhor a Samuel. Quem está falando com Samuel? O Senhor. Vê o que o Senhor falou. Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Pastor Mirko, sabe o que Deus está falando aqui com Samuel? Sim. Lá atrás, eu já te falei que eu não quero mais Saul como rei. Perfeito. Alguém falou glória a Deus. E aí Deus disse, ó, lá atrás, sim, eu já te revelei que já tem um sucessor. Sim. Que já tem um novo rei. Sim, perfeito. Só que não tem como eu manifestar o novo se o velho não sair. Ó, pegaram lá. Se o velho não sair. Lê de novo, lê de novo. Se o velho não sair. Lê de novo, se não pegar a gente pula lá. Que daria para fazer uma pregação. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Sabe o que Deus está falando aqui? Sim. Até quando você vai ficar insistindo com o velho? Uau! Uau! Se eu já te revelei que eu tenho algo novo para a sua vida. Dá um toquinho em quem está do teu lado, dá um toquinho em quem está do seu lado e fala assim, ó, se você tivesse ideia do que Deus reservou, você não estaria se lamentando, por alguns projetos falidos, É Deus falando, você só está chorando por causa de Saul, porque você não tem ideia do Davi que eu já... Pastor nem pegou. Pegou? Sim. Então vai. Tem uma missionária no Rio de Janeiro que cuida de 1.800 crianças. Ela amava o barraco dela no Morro Dona Marta. Ela amava aquele barraco. Ela se ajoelhava lá toda semana para dizer, tem um barraco lá em cima, Senhor, mas eu quero um prédio de 6 andares. Lá tinha tráfico toda semana. Os traficantes não tocavam no barracão da missionária de May Williams. Mas um dia ela chegou lá e houve briga entre duas facções. E aí ela chegou lá e viu aquilo incendiando. Ligaram para ela falando, Senhor, tocaram fogo no meu barraco. Ela ajoelhou e começou a chorar. E o Espírito Santo falou para ela, eu só posso construir um prédio de 6 andares tocando fogo no barracão. Enquanto você não tirar o velho, o novo não chega. A rejeição de Deus aqui não é uma reprovação, é dizendo assim, eu quero fazer algo novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. A mentalidade está amarrada em algo. Você está preso a algo emocional, e eu tenho algo espiritual. Eu vou falar de novo, é para alguém aqui. Você está preso a algo emocional, e eu tenho o céu para liberar sobre a sua vida. Não, você está sentado ainda. Você está com dó dessa situação. Você está rejeitando aquilo que Deus está fazendo. E Deus está falando, tira o velho, porque eu vou fazer algo novo. Ei, hoje à noite Deus vai trabalhar na nossa mentalidade. Você quer me quebrar mesmo? Eu vim aprender, porque o senhor falou até da história da missionária Marta. Não, você viu como ele está inspirado? Ele lembrou de um testemunho. Então quer dizer que o barracão teve que ser queimado? Teve que ser queimado. Mas hoje você vai no Rio de Janeiro e olha para o Morro Dona Marta, e você vê um prédio de 6 andares construído com excelência. Tem pessoas aqui que só não estão vivendo o novo de Deus porque não estão conseguindo se desapegarem de coisas velhas. Eu estou arrepiado. Tem gente que pegou ali. Meu Deus. Para Deus trazer coisas novas, você vai ter que se desprender de algumas coisas que não combinam mais com o teu propósito. Pastor, aqui daria para fazer uma pregação, não daria? Muito. Então muito você forte. pega essa daí depois, hein? Sim, tá? Então, já peguei. Pegou mesmo? Já peguei. E essa aqui não tem no Google, hein? Não, tem não. Vamos lá. Deus mandou Sim. Samuel parar de se lamentar. Com toda certeza. É Deus falando, cara, até hoje você está insistindo em Saul, mas lá atrás eu já te falei que eu não quero mais ele. E até quando você vai insistir naquilo que eu falei que eu não quero mais? Como é o seu nome mesmo, missionária? Michele, entre nós dois. Aí Deus falou para Samuel, enche o teu vaso de azeite, quero recipiente, utensílio
que era utilizado para uma consagração real, Tiago. Aí Deus falou: Samuel, enche o vaso de azeite, que era feito de chifre de carneiro, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o novo rei. Vamos ver, eu amo esses detalhes. Vamos ver qual foi a objeção de Samuel em executar o direcionamento que Deus estava dando para ele. Perfeito. Pastor Mirko, eu amo a sua vida. Eu também. Eu estou falando sério, se ele não pegar isso aqui, eu não volto mais. Meu cara. Deus. É sério, porque, lê o 2. Se liga, Lipe. Porém disse Samuel. Peraí, quem está falando agora? Samuel. Então não é mais Deus. Não, Samuel. Vê o que Samuel falou. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Peraí. Qual que é o medo de Samuel agora? Ir porque Saul vai o matar. Então, Samuel está com medo de ungir um novo rei. Sim. Porque ele disse para Deus: se Saul ficar sabendo que eu estou indo ungir um novo rei. As coisas que você fica contigo e envelhecem podem matar você. Uau! As coisas que você abraça, que não são de Deus, que envelhecem com você, pode matar o seu ministério, pode matar o seu chamado. Jesus disse: não se põe vinho novo em odre velho. Ai, meu Pai amado, Jesus, eu acho que Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: abre mão aqui desse barquinho, porque eu tenho um cruzeiro esperando você ali na frente. Você está preso a algo pequeno, e eu tenho algo maior. Ai, meu Deus, eu estou arrepiado aqui hoje à noite. Eu vou sentar e não vou mais levantar. Não, continua. Vamos lá, então qual foi a objeção? Qual é o medo de Samuel em executar a direção que Deus estava dando para ele? Eu não posso ir porque aquilo que eu fiz, aquilo que eu segurei até hoje, que foi Saul, ele vai me matar. Então ele está com medo de Saul ficar sabendo que ele está indo de um novo rei. Perfeitamente. Mas vê aonde Deus mandou ele tocar a trombeta. Sim, vamos lá. Lê de novo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele não pegar, a gente pula lá. Sim. Quando Deus mandou Samuel ungir um novo rei, Deus mandou Samuel publicar no Instagram? Não, jamais. Jamais. Já pegaram? Jamais. Deus mandou Samuel fazer um story? Jamais. Já pegaram? Fala para todo mundo. Deus mandou Samuel colocar no Facebook? Não. Deus mandou Samuel fazer um vídeo e colocar no YouTube? Ninguém sabia. Uau! Ninguém sabia. Sabe o que Deus está falando para Samuel? Sim. Nem toda direção que eu te dou, você precisa sair falando para todo mundo. Pegaram ali? Porque existem algumas, eu estou arrepiado. Eu também. Existem algumas direções que, para não serem comprometidas, você vai ter que executá-las em off. Eles não ouviram, não. Tem segredo de Deus que você não conta para qualquer um. Fala de novo. Tem segredo de Deus que você não conta para qualquer um. Mais uma vez. Tem coisas reveladas a você que você não pode contar para qualquer pessoa. Eu te fazer uma pergunta. Ela não estará com você no seu futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus mandou Samuel, se ele não pegar, a gente pula, encheu o vaso de azeite para ungir um novo rei, Deus mandou ele sair falando para todo mundo? Jamais. Se Saul ficasse sabendo que Samuel estava indo ungir um novo rei, o que o senhor acha que Saul ia fazer com Samuel? Desapareceria da história. Você está entendendo qual é o teu erro? É que toda direção que Deus te dá, você quer sair falando para todo mundo. Uau! Porque você pensa que todo mundo tem estrutura para ter conhecimento dos níveis das revelações que Deus está te dando. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: existem segredos que Deus te entrega. Que não é para você compartilhar com qualquer um. Que não é para você compartilhar com qualquer um. Chacoalha a mão dele e fala assim: não é para você compartilhar com qualquer um. Nem todo mundo tem estrutura para conhecer as direções que Deus está te dando. As direções que Deus está te dando. Eu creio. Sabe o que eu estou aprendendo com essa palavra, pastor? Sim. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Uau, repete. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu estou arrepiado. Vamos correr. Vamos correr. Agora. Eu amo os detalhes. Sim. Deus falou o nome do pai de Davi? Não. O pai de Davi. Sim. Vai na casa de Jessé. Sim, Jessé. O belemita. Jessé. Então Deus falou o nome. Falou o nome de Jessé, não de Davi. Uau, você é muito inteligente, repete. Falou o nome de Jessé, não de Davi. Espera aí. Essa que é a questão.
Deus fez questão de falar o nome do pai, Sim, aonde a casa de Jessé estava localizada, sim. porque perceba que Deus fala, Jessé o... Belemita. Isso refere-se a Belém. Então, Ney, Deus fala o nome de Jessé, fala onde a casa de Jessé estava, mas Deus não falou o nome do filho que seria o novo rei. Vocês já pararam para pensar nisso, Lipe? Hein, pastora Lília? Eu sempre me perguntei, por que aqui Deus já não foi mais objetivo? Tipo assim, Samuel, vai em Belém, na casa de Jessé, chega lá e procura um jovem chamado Davi. Seria muito mais fácil. Ia ter aquela confusão se Deus tivesse revelado o nome? Jamais. Sabe por que teve toda aquela confusão? Acho que vocês já ouviram vários pastores pregando, né? Quando o profeta chegou, ele não sabia quem era o escolhido, porque Deus não tinha falado o nome. Pastor, eu sei que o senhor é inteligente. Se Deus não revelou o nome do filho que seria o rei, isso quer dizer que poderia ser qualquer um dos filhos. Com toda certeza. Faz sentido? Perfeito. Porque se Deus não revelou o nome... Qualquer um deles. Uau, repete. Foram apresentados todos anteriormente até Davi. A pergunta é essa, Daniel. Ô Jefferson, se poderia ser qualquer um dos filhos, Tiago, por que na hora da reunião, Davi foi o único que não foi convidado? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou repetir para você. Pensa a cena. Eu estou falando que Samuel está chegando em Belém. E Samuel não é qualquer tipo de profeta. Sim. Quando Samuel se movia, todo mundo entendia que era Deus se movendo. Deus ia mexer alguma coisa. O primeiro profeta. Então, quando Samuel chega, até os anciões ficam com medo. Tanto é que todo mundo pergunta, Samuel, por que você veio aqui? Aí Samuel diz, fique em paz, porque a minha vinda é de paz. Sim. Então, imagine Samuel chegando na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e falando, Deus mandou eu vir aqui, porque um dos seus filhos será o novo rei. Imagine o Jessé, qual é? Deles? Nem o profeta sabia, pastora, porque Deus não tinha falado o nome. Então, o correto seria o pai chamar todos os filhos. Mas o único que Jessé não chamou foi Davi. Por que Davi foi o único que não tinha o nome na lista? Uau. Uau. E aí, Jessé? E aí, Jessé? Quer que eu chame Davi no pasto? Quer que eu chame Davi no pasto? Não precisa não. Eu tenho gente melhor em casa. Uau. 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 O profeta chegou falando que veio ungir um rei. E você acha que Davi pode ser alguma coisa além de pastor? Jamais. Então deixa ele lá no pasto. Ele nem precisa ter conhecimento dessa reunião. Sim. Porque o que os olhos não veem, Sim. o coração Sim. não sente. Sim. E ele já foi taxado pelo próprio pai. Pegou? Sim. Nem o pai dele acreditava Perfeito. que ele poderia ser algo além de pastor. Já tinha rotulado ele como um pastorinho. Repete. Já tinha rotulado ele, já tinha colocado um rótulo nele como ele, é isso, daqui você não sai, é isso, é o máximo para você, você não vai conseguir mais do que isso, é aqui que você vai morrer, é aqui que você vai secar, é com essas ovelhas, quando as ovelhas morrer você também morre. E aqui que está o X da questão. Uma coisa é os de fora não acreditarem no seu potencial. Uau! Uma coisa é os de fora olhar para você e falar assim, você não pode ser nada além do que você é. Agora, uma outra coisa é a família, e é o que acontece aqui. O próprio pai não acredita, Daniel, que Davi pode ser algo além de um simples pastor. E para a gente não perder tempo naquilo que a gente ouve todo dia, deu aquela confusão toda. Deus não confirmava nenhum dos filhos que estavam lá. Sim. Samuel diz, tem alguma coisa errada. Sim. Deus me trouxe aqui, falou que eu ia ungir um novo rei, e até agora Deus não está confirmando nenhum. Aí ele olha para Jessé e fala assim, Jessé, por um acaso, Tem mais alguém? tem algum mais um filho que você não colocou o nome na lista? Aí Jessé olha e fala, tem um que eu deixei lá no pasto, pastorzinho simples, você falou que veio atrás de um rei, nem mandei chamar ele. Aí o profeta olha para Jessé e diz, por gentileza, fala para ninguém se assentar na mesa antes que venha. Antes que ele chegar. Aqui dá para fazer outra pregação, Dá. quer ver? Quando Samuel chegou na casa, Davi estava na casa? Não. Davi estava onde? No pasto? Deus já sabia que Davi ia estar no pasto? Sabia?
Então por que Deus não mandou Samuel ir direto no pasto e ungir Davi? Revela. Hã? Revela. É porque o primeiro lugar que Deus quer confirmar o que tem na vida de Davi não é fora. Não, eles não pegaram, eu vou repetir. Deus poderia falar: Samuel, enche o vaso de azeite, vai no pasto e unge Davi a rei. Perfeito. Ia ser até mais rápido, mais prático. Sim, sim. Só que Deus não mandou, pastora Lili, entre nós dois, Samuel ir ungir Davi no pasto. Uau. Deus mandou Samuel ir na casa. Sim. Porque o primeiro lugar que Deus quer confirmar o que tem na vida de Davi não é fora, é dentro. Porque não adianta os de fora te respeitar se os de dentro não te reconhecer. Aleluia, levanta a tua mão que eu tenho uma boa palavra para você. Deus vai criar uma situação aonde o teu cálice vai transbordar diante da tua família e eles irão reconhecer quem você é em Deus. Se alguém recebe essa palavra... Posso continuar? Posso continuar? Tem alguns rejeitados hoje à noite aqui que estão no pasto. Tem alguns rejeitados aqui que estão escondidos. Mas Deus vai trazer a revelação essa semana. Ai meu Deus do céu. Deus vai chamar para dentro. Deus vai chamar para dentro. Deus vai chamar para dentro. E receba essa palavra. É para alguém aqui dentro ou para alguém que está no campus online. Não se sinta frustrado. Essa frustração vai te tirar do pasto para o trono. Davi não estava na lista dos homens. Sim. Pegou. Davi não estava listado. Perfeito. Pegou? Peguei. Ninguém colocou o nome de Davi na lista. Perfeito. Não havia Deus reconhecimento humano nenhum. Deus olhou para a lista e falou: preciso colocar o nome dele aí. Eles não pegaram, não. Quando Deus quer a gente dentro de alguma parada, a oposição não consegue deixar a gente de fora. Não tem jeito. Não precisa de uma aprovação humana, não precisa de um nome, não precisa de uma, não precisa de um, não precisa de um, não precisa de um consultório, não precisa de um escritório, não precisa de um advogado, não precisa de uma aprovação, não precisa de um cartório, não precisa de um carimbo. Ele está abrindo o céu. É Ele quem chama, é Ele quem capacita. Talvez na empresa que você trabalha, tem muita gente que quer que você cresça, tem muita gente que não quer que você se desenvolva, tem muita gente que não quer que você seja promovido. Mas Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: ninguém vai impedir o que eu reservei para você. Eu creio. Eu creio. Pastor Mirko, Davi foi ungido ao que na casa dele? Rei. A rei. Rei. Só que no outro dia, Davi foi para o trono ou ele teve que voltar para o pasto? Voltou para o pasto. Peraí, mas o senhor não acabou de falar que ele tinha sido ungido a rei? Foi ungido a rei, mas voltou para o pasto. No outro dia, Davi não foi para o trono? Não, foi para o pasto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Davi ficou tristinho? Não, nem ferido, nem machucado. Entrou em depressão? Jamais. Peraí, ele ficou na bad quando voltou para o pasto? Jamais. Voltou. Ele veio como pastor e voltou como rei. Ele veio como pastor e voltou com o coração de rei. Ele veio como pastor e voltou com o coração de imperador. Mas espera aí, o lugar que ele teve que voltar combinava com o que ele tinha ouvido? Jamais. Deus vai falar com alguém. Tenho certeza. Vou te perguntar de novo. Tenho certeza. O lugar que Davi voltou combinava com o que ele tinha ouvido? Nunca. E aí, Davi? Que loucura fizeram com você? Foi ungido a rei? Foi ungido a rei? E voltou para o pasto? E voltou para o próprio pasto? Eu falei para você. Eu falei para você Que esse negócio de profeta. que esse negócio de profeta, de igreja, de culto, é tudo furada. Olha como você está. Olha como você está. Na mesma vida. A mesma vida, a mesma coisa. Não mudou nada. Está todo mundo olhando para você. Agora está todo mundo olhando para você. E falando, coitado de Davi. E falando, coitado de Davi. Pensou que ia ser alguém, Pensou que ia ser alguém, mas voltou para o pasto. mas voltou para o mesmo lugar. E aí, Davi? E aí, Davi? Você não vai chorar? Você não vai chorar? Você não vai ficar triste? Não vai ficar triste, lamentando? Claro que não. Claro, como que você não vai chorar? Você foi ungido a rei Você foi ungido a rei e voltou para o pasto.
e voltou para o pasto. Como você não vai ficar triste? É que não importa o lugar que eu estou, o que importa é que eu já sei quem eu sou. O lugar que eu estou não define quem eu sou. Uau! Eles não ouviram, né? Eu vou repetir. O alemão pegou. O lugar que eu estou, Daniel pegou. O lugar que eu estou não define quem eu sou. Eu não sou o que o lugar que eu estou diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem ao meu respeito. Eu sou aquilo que Deus me revelou em oculto. Deixa eu declarar, essa geografia não vai travar o que Deus tem para a sua vida. Chacoalha, se você pode. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha. Fala assim para ele ou para ela: não permita que nenhum lugar te faça esquecer quem você realmente é. Que isso? Não permita, olha aqui para mim, não permita que nenhuma circunstância, não permita que nenhuma geografia, não permita que nenhum ambiente desfavorável, nenhum tempo, eu estou arrepiado, não permita que nenhuma crise, não permita que nenhuma oscilação, não permita que nenhuma tempestade, não permita que nenhum pasto te faça esquecer quem você realmente é. Porque na hora que o cenário não for favorável, a única coisa que vai te manter de pé é aquilo que Deus te revelou em oculto. Eu estou arrepiado. Eu também estou. Eu vou repetir mais uma vez. A única coisa que vai te segurar de pé, quando você estiver em lugar desfavorável, é a sua identidade em Deus. É por isso que você não pode perder ela. Porque se você perde a sua identidade em Deus, você fica vulnerável. Está pegando, pastora? E se eu estiver sem a minha identidade, quando eu estiver em um ambiente desfavorável, eu vou me abater. Quando eu estou sem a minha identidade, Tiago, as vozes externas mexem comigo. É por isso que quem não sabe quem realmente é, acredita em tudo que os outros falam. Posso declarar algo aqui? Vai. Posso declarar? Só existe uma coisa que faz eu dar errado na geografia onde eu estou: aquilo que eu carrego. Repete. Só existe uma coisa que faz dar errado na geografia onde eu estou: aquilo que eu carrego. Davi não estava numa geografia errada, ele sabia o que ele carregava. Eu vou declarar isso de novo. Só existe uma coisa: quando nós não sabemos o que carregamos. Deixa eu declarar uma coisa para você. Tem gente erguendo a mão. Você não carrega algo teu, você carrega uma unção que Deus colocou sobre a sua vida. Davi era um ungido de Deus. E posso declarar uma coisa: você vai florescer aonde você está plantado. Não é o que os outros falam, não é o que os outros pensam. Ei, você não é o que os outros pensam, você é o que Deus fez na sua vida. Se o que as pessoas falam sobre você tem te abalado ao ponto de te fazer parar, é porque talvez você já se esqueceu quem você realmente é. Porque quando eu sei quem eu sou, pastor Ney, as opiniões alheias nunca vão falar mais alto que o peso da minha consciência. Aleluia. Pegou, Jefferson? Então quando você sabe quem você é, o que as pessoas falam sobre você não te abalam, porque você está blindado. Eu vou repetir. Quando você sabe quem você é em Deus, as críticas, os achismos, as opiniões, as notícias, o que alguém acha, o que alguém diz, o que alguém pensa, não tem poder de te paralisar, porque você tem tanta convicção de quem você é, que você está completamente blindado.
Então se ele não pegar, a gente pula. Quando eu sei quem eu sou, eu posso estar andando de a pé, eu vou estar com um sorriso no rosto. Porque quem carrega identidade não depende de carro importado para ser feliz. Quando eu sei quem eu sou, eu não dependo de uma mansão para sorrir. Eu posso morar na favela, eu vou acordar com um sorriso no rosto, de cabeça erguida. Alguém pegou ali. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ter cartão sem limite, eu não preciso ter conta gorda. Quando eu sei quem eu sou, eu não dependo de circunstâncias favoráveis para ser feliz. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso de um palácio para reinar, eu reino no meio de um pasto. Quando eu sei quem eu sou, não é a localização, não é a geografia que determina, é o que eu carrego, que está sobre a minha vida. Deus está falando com alguém aqui hoje à noite. Não é o que você faz, é o que você carrega. Não é o lugar, é a tua posição. Você é filho de Deus. Tem filhos aqui, dão glória a Deus. É esse? Não. É aquele? Não. É o outro? Não. É aquele? Não. Muitas opiniões diziam: é esse, é esse, é esse, é esse. Agora é esse, agora é esse, agora é esse. Mas não importa a opinião dos outros. O que importa é a opinião do soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ei. Deus não vê o que os homens veem. Deus vê lá dentro. E Deus está enxergando corações aqui hoje à noite. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que eu vou te falar. Você está pensando que o maior motivo da tua infelicidade é a falta de dinheiro. Uau. Você já colocou isso na tua cabeça? Só não sou feliz porque estou quebrado. Só não sou feliz porque não estou comprando o que eu quero. Já colocou isso na tua cabeça. Mas na verdade, você já enfrentou crises piores do que a que você está, com uma força muito maior. Uau. Hoje você está tentando usar como justificativa a falta de coisas. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar que o que para um homem não é a ausência de coisas, mas a ausência de convicção. Uau. Quando você carrega essa identidade, você não depende de coisas, de lugares, de circunstâncias positivas, para prosseguir para o seu destino. Então, o que você precisa nessa noite é receber de volta, é conseguir encontrar outra vez a sua identidade em Deus. Pergunta, é uma pergunta retórica. Pergunta para quem está do seu lado: você ainda sabe quem você realmente é? Uau. Ou uma balada te fez esquecer? Ou um momento de prazer te fez esquecer? Ou uma crise te fez esquecer? Ou um momento difícil te fez esquecer? O diabo sempre vai tentar fazer você se esquecer quem você é. Porque, Tiago, quando o diabo consegue arrancar de mim a minha identidade, eu viro um indigente espiritual. Se o senhor for para o aeroporto agora, o senhor consegue pegar um voo sem o seu documento de identificação? Jamais. Se o senhor for se hospedar em algum hotel, o que quem estiver na recepção vai te pedir? Documento de identificação. Se o senhor não estiver com a sua identidade, eles vão deixar o senhor se hospedar? 100% que não. Vai deixar o senhor pegar o voo? Também não. Por que o senhor não pode pegar nenhum voo se não tiver com a sua identidade? Porque eu não estou revelando a minha identidade. Não, mas se o senhor falar: eu sou o Mirko Levarque, cigano, tal, bonitão, gente boa, me ajuda, cara, esqueci ali, não vai dar certo. Eles só vão acreditar que o senhor é quem o senhor está falando se o senhor mostrar a minha identidade. Por quê? Porque assim, a minha identidade mostra de fato quem eu sou de verdade.
A minha identidade mostra de fato quem eu sou de verdade. Ela tem uma numeração, ela tem um carimbo único. Ela leva a mim. Ela leva, só esse dedo tem. Eu coloco lá e lá mostra esse cara que é só ele. Não existe, tem 7.200.000.000 de pessoas vivas. Só ele é desse jeito, não tem outro igual. Pode confiar, a identidade dele, ele falou que ele é, e ele é desse jeito. A identidade que eu carrego legitima quem eu realmente sou. Perfeitamente. Pegou, pastora? Perfeitamente. E tem gente aqui que por um momento deixaram a identidade de lado. Uau. Só que Deus preparou essa noite para te devolver a sua identidade. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Se o diabo achou que você ia viver perdido, se o diabo achou que você ia cair na depressão, se o diabo achou que a síndrome do pânico iria te destruir, o diabo se enganou. Deus nessa noite vai devolver a sua identidade. Você vai sair daqui com a convicção de quem você realmente é. Você pode dar um grito de glória para Deus? Glória a Deus. Pastor Mirko, então Davi não estava triste no pasto? Não. Porque ele sabia da identidade dele. Mas espera aí, o lugar que ele estava combinava com o que ele tinha ouvido? Não. Isso aqui, pastora Carol, vai se encaixar na vida de muitas pessoas. Uau. Daria para fazer outra pregação, quer ver? Com certeza. O que Davi ouviu na casa dele, Rafa, não combina para o lugar que ele volta. Perfeitamente. Pegou? Peguei. Lipe, o que Davi ouve não combina, pastora Liga, com o lugar que ele está. É alguém aqui que já ouviram coisas extraordinárias. São jovens que quando entram na igreja ouvem: Deus te escolheu. Uau. Sua família foi escolhida. Uau. E aí quando recebe as palavras, uau, se alegram. Quem não vai se alegrar, Jefferson, ouvindo Deus te escolheu? Mas qual que é o problema, Tiago? É que muita gente aqui ouve coisas extraordinárias. Só que quando o culto acaba, voltam para cenários que não combinam com aquilo que foi dito no culto. Por exemplo, eu amo culto assim, quando a palavra faz isso. É alguém que aqui na igreja ouve: a tua família é de Deus, e aqui se alegra. Mas quando chega em casa, a família está toda bagunçada. O filho cheirando cocaína, o marido bebendo e traindo. E aí a pessoa para tentar conectar. Peraí, deixa eu tentar conectar o que eu ouvi no culto com o que eu estou vivendo. Posso declarar algo aqui? Vai. Posso declarar? Vai. Algo que veio fresquinho do céu? Vai. Deus não precisa de um processo. Deus poderia pegar Davi no mesmo instante e colocar ele dentro do trono, mas ele volta para o pasto porque era Davi que precisava de um processo. Era Davi que precisava enfrentar um gigante, era Davi que precisava enfrentar um urso, era Davi que precisava levar o queijinho para os irmãos da batalha, era Davi que precisava aprender algo. Deus é muito amoroso, Ele permite a gente voltar para o pasto para passar por um processo, para chegar num lugar onde a gente tem que reinar. Hoje à noite tem gente aqui que está, eita meu Deus do céu, Deus está nos levando. Levanta as suas duas mãos para receba essa palavra. Ei, talvez você está de volta no pasto. É só um processo. Você não tem a mentalidade de alguém derrotado, você tem a mentalidade de rei. Davi sabia: eu mato esse urso, eu mato esse gigante, eu levo comida para os meus irmãos e eu serei rei de Israel. Preste atenção e nunca se esqueça dessa mensagem. Na maioria das vezes você não vai conseguir encaixar o que Deus fala com você hoje com o que você vive. Tente encaixar o que você ouve com o que você vive. É um empresário que está no culto ouvindo. A empresa não vai quebrar.
Deus vai te dar sabedoria. Uau. Você vai se erguer. Uau. E ele sai daqui cheio de ânimo. Uau! Mas aí quando vai para o mundo dos negócios, para o business, parece que o negócio não anda. Prejuízo atrás de prejuízo. Ele diz, mas Deus não falou comigo? É um jovem que ouve, você vai ter um futuro extraordinário. Uau. Deus vai te prosperar. Aí ele tenta comprar o pouco. Eu não estou falando de muito, eu estou falando do pouco. Tenta comprar o pouco, Lica, e não consegue. Falando disso, pastor Mirko, eu estou me lembrando, eu até falei aqui na última vez que eu vim, do testemunho, das profecias que eu ouvia. Sim. Todo pastor que me via na igreja falava assim: jovem, fica de pé. Na época eu tinha 13 anos de idade. Uau! Eles falavam assim, ó: Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, e Deus te fará um grande pregador. Uau! Só que na época eu lia a Bíblia e não entendia nada. E aí eles falavam assim, ó: prepara as suas malas, porque Deus vai te colocar dentro de um pássaro de ferro. Uau! Na linguagem de profeta, pássaro de ferro é avião. Pastor, e eles falavam assim, ó: vai chegar um dia que você não vai ter nem tempo de desfazer as malas. Quando eu ouvi os pastores falando isso, eu ficava felizão. Como é o nome do senhor? Ailton. Imagine você ouvindo que Deus te escolheu. Eu ficava muito feliz. Por quê? Porque, Ailton, eu nunca tive uma estrutura familiar, uma figura paterna. Uau! As coisas que são comuns para as famílias normais, por exemplo, férias da escola, vamos viajar para o lugar tal. O lugar não precisa ser luxuoso, mas tipo assim, sempre tem aquela viaginha. Eu nunca tive isso, entendeu? Ninguém da minha família nunca tinha entrado dentro de um avião. E eu sou o caçula. E aí quando eu voltava para casa, eu sempre vi o meu pai muito louco, de cachaça, bêbado. Uau! E o meu sonho era ter um pai pastor. Então quando os pastores falavam comigo que Deus ia me levantar como um pregador, eu falava assim: mas como? Eu não tenho pai pastor. Eu não tenho nem dinheiro para ter uma bicicleta. Uau. E eu me lembro, pastor Mirko, que nos dias dos finados eu ficava no cemitério. Os meus irmãos, pastora Carol, são maiores do que eu, e eles olhavam um carro que dava um pouco mais de dinheiro. E eu, por ser menor, eu não encontrava espaço para olhar carro, porque cada um tinha o seu lugar marcado. Eu não conseguia olhar carro, porque se eu tentasse olhar carro, eles davam um croque, né? Tipo, vaza daqui, o ponto é nosso. Aí sobrava o que pra gente, pros menorzinhos? Ficar na frente do cemitério com uma pazinha. Uau! Eu pegava garrafa de refrigerante, furava a tampa com prego quente e fazia da garrafa o meu regador. E ficava o dia todo na frente do cemitério, no dia dos finados. As pessoas iam levar flores, né? Porque tem gente que tem um hábito de no dia dos finados ir no cemitério lá, ver como está a cova. Então, e eu ficava ali, já para limpar a cova. Falava: ô tia, quer que eu planto a flor? Porque se a senhora só colocar lá, vão roubar e vender de novo lá fora. Eu já era um bom vendedor, né? E eu penso nisso agora, porque naquela época eu já criava ali uma escassez. É melhor, quanto que é? Elas perguntavam, eu falava: quanto que a senhora quiser dar? Na época tinha nota de R$1, então eu ganhava R$1, às vezes eu ganhava 5. Quando eu ganhava 5, eu ia correndo. Aí achei um cara muito doido, me deu R$5. Uau. E ficava ali felizão. Acabava o expediente, voltava para casa, subi na rua da favela, periferia. Olhava para o céu, via o avião, falava: nossa, deve ser muito da hora o avião. Só que ninguém da minha família nunca tinha entrado em um avião. Eu chegava em casa, não tinha o que comer, arroz e vinagre. Com o dinheirinho que eu ganhei no cemitério, eu consegui comprar uma bicicleta no ferro velho. Uau! Eu nunca tive uma bicicleta nova. Foi do ferro velho. E eu não tenho vergonha de falar. E sabe por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque hoje, quando eu estou num aeroporto, que eu vou tomar um chocolate, eu me lembro
Eu me lembro de quando eu queria ter um leite e não tinha. Eu me lembro quando eu queria ter comida e não tinha. Eu estou contando isso para vocês entenderem que quando os profetas falavam para eu preparar as minhas malas, eu não tinha nem mochila. E eu falava, mas peraí, eles estão falando que Deus vai me colocar num avião para eu preparar as malas, mas eu não tenho mochila. Chegou uma época que eu pensei assim, os pastores têm tanta dó de mim, porque eles veem o meu sofrimento, que eles falam essas coisas para mim, tipo, para me motivar. Tá ligado? Para eu não desistir. Porque todo mundo falava a mesma coisa. E eu falava assim, cara, eles estão com dó. Mas o que eu aprendi, que o que eu ouvi há 15 anos atrás não combinava, não encaixava. Uau! Porque o profético sempre Uau. vai estar além da tua realidade. Se o que Deus tem falado com você hoje não está combinando com o que você vive agora, é porque Deus sempre está na tua frente. O profético, ele está, alguém está pegando aqui acima do que você tem hoje, acima do que o que você vê hoje, acima dos... Eu estou arrepiado. Posso perguntar uma coisa? Pastor Mirko, o que Deus falou comigo há 15 anos atrás, não era para aquele tempo. Sim. Era para hoje. Sim. Deus já estava me vendo aqui com o Senhor. Sim. O Davi que ouvia algo extraordinário, mas que vivia numa realidade que não se encaixava. Sim. E o que o Senhor quer me perguntar? Você voltou de onde esses dias? Não, mas vamos continuar a pregação, vem? Você voltou de onde esses dias? Não. Vem. Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava essa semana? Vamos voltar a pregar. Eles já entenderam? Por que você está com dó daquela coisa que eu não tenho? Enquanto você não matar aquela coisa naquele tempo, eu não tenho jeito de trazer um novo para você e viver. Se você está vivendo coisa de 15 ou 20 anos atrás, como é que eu vou realizar o que eu tenho hoje na sua vida? Você está tão ocupado com o passado que eu não posso fazer nada no seu presente. Sabe por que você vive tudo isso hoje? Porque você esvaziou-se totalmente do seu passado. E sabe por que eu amo o Evangelho? Porque Jesus falou assim: eu sepulto o teu passado no profundo mar do esquecimento. Eis que tudo se fez novo. Eu lembro, vou pegar a tua linha. Eu lembro quando eu entrava pela porta de trás do ônibus, porque eu não tinha dinheiro para pagar a condução. Mas dentro do ônibus eu falava assim: eu não vou morrer aqui. Eu era quebrado, gente, não tinha nada. Mas dentro do ônibus eu falava assim: ó, um dia eu vou ter o meu carro próprio. Alguém pegou. É porque Deus nunca vai te dar algo. Deus nunca vai te dar algo que você não conseguir alcançar com a tua visão primeiro. Então Deus só vai colocar na tua mão o que você primeiro conseguir alcançar com a tua visão. Tem gente pegando aqui, eu vou repetir. Deus só vai colocar na tua mão aquilo que você primeiro conseguir alcançar com a tua visão. Que é isso? Aleluia! Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Talvez a realidade que você está hoje não combina com aquilo que você ouviu, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar: Davi, não permita que o cenário te faça esquecer que o teu futuro será extraordinário. Dá um grito de glória para Ele se você recebe. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Acabou de descer isso aqui. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim para ele ou para ela: não deixe que o teu hoje te faça esquecer que o teu futuro já está garantido. Eu vou repetir: o teu futuro já está garantido, porque Deus está lá te esperando com coisas extraordinárias.
deixar eles cantar, senão eles vão ficar de pé muito tempo aqui. Eu estou com dó deles. Como eu amo seu nome, o nome mais doce dessa terra. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Alguém pode levantar a mão para cantar isso? Alguém pode falar isso do coração? Pode. Como eu amo seu nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Joga essas mãos para cima aqui, ó. Sim, Senhor, esconde. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Vem, pastor, para a gente acabar. Nas asas do seu amor. Esconda-me. Esconda-me em ti. Sim, Senhor. Esconda-me em ti. Ergue o volume da tua voz, ergue o volume. Nas asas do seu amor. Pastor Mir, o senhor pediu para alguém levantar? O senhor pediu para alguém ficar de pé? Hã? Pediu, pastor? Não, Eu pedi? não. E por que eles estão de pé? O nosso Deus e Pai diz: coloca-te de pé e eu falarei contigo. Eu estou todo arrepiado. Eu também. Eu também. Senta por um minuto, senta por um minuto, nós vamos acabar. Ney, Tiago, aqui tem pessoas que estão vivendo dois tipos de realidade, Uau. Uau. fases diferentes. Lipe, pastora, Dois tipos de realidades, fases diferentes. se eles não pegar, eu não volto mais aqui. Vamos lá. Tem alguém aqui que está na fase do Davi, Uau. que ouviu algo incrível, só que está numa realidade que não combina. Fantástico. Incrível. Se você está nessa fase que o profético não está se encaixando com o que você vive, calma. O teu futuro está garantido. Só não se esqueça do que Deus te falou. Uau. Quando a realidade tentava me parar, eu lembrava do que Deus tinha me falado. Quando eu vi o meu pai bebendo, eu lembrava do que Deus tinha me falado. Quando eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, eu lembrava do que Deus tinha me falado. Então só se lembra, só se lembra, só se lembra, só se lembra, só não se esqueça, só se lembra. Agora aqui tem gente, Tiago, que está vivendo uma outra fase. Tem gente aqui que não é mais o Davi que ouve algo extraordinário e vive numa realidade incompatível. Tem gente aqui, Rafa, que é o Davi, que já está vivendo uma realidade sobrenatural, só que já se acostumou. Todo dia tem dinheiro na conta, todo dia dirige o carro, todo dia come bem. Então aquilo que você faz
repetidamente, tenta pegar isso. Aquilo que você faz repetidamente, naturalmente vai se tornar comum. Faz sentido? Faz sentido? O que você faz repetidamente, naturalmente vai se tornar algo comum. Por exemplo, para você entrar em um avião hoje é algo tipo, uau. Não. Seja sincero. Hã? Sim, não. Não. Para o senhor pregar para um auditório cheio como está aqui hoje, é algo assim, uau. Não. Seja sincero. Sim, não. Vocês estão conseguindo pegar? Para você fechar um contrato hoje e ter um lucro bacana, é algo tipo, uau. Porque você já acertou tanto, você vive tanto nisso, que naturalmente se torna o seu hábito comum, não te deslumbra mais. E aqui que mora o perigo. Você fazer do sobrenatural algo comum. E o sobrenatural nunca pode ser enxergado como algo normal. Eu vou simplificar a minha fala. Tem gente aqui que já está vivendo o extraordinário, só que não está mais conseguindo ver dessa forma. Tem gente aqui que já está vivendo. Tem gente aqui que já está vivendo o extraordinário, só que não estão mais conseguindo enxergar dessa forma. E aí começam a enxergar o profético como normal, o sobrenatural como comum. E aí, sem perceber, se torna ingrato. Uau. Tem hora que eu estou dentro do avião e cansado pra caramba, porque eu vivo mais dentro do avião do que em casa. Se pegar o tanto de hora que eu vou por mês, tipo assim, para o senhor ter ideia, eu saí do Brasil, peguei um voo para Portugal, aí preguei em Portugal, no mesmo dia saí de Portugal, fui para Londres, de Londres fui para Irlanda, da Irlanda voltei para Londres, e de Londres fui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vim para cá para o Brasil. Então é tipo tudo pá. E tem horas, Thiago, que eu estou dentro do avião, que eu estou cansado, e aí eu tipo, naturalmente quero falar, meu Deus, mais uma vez, não aguento mais isso aqui, não aguento. Aí quando isso vem, eu falo, isso aqui é o que Deus falou. Uma rotina sem reconhecer a grandeza de Deus diariamente se torna um mau hábito. Fala de novo. Uma rotina diária sem reconhecer a grandeza de Deus em tudo que fazemos se torna um mau hábito diário. Vou simplificar para não falar por parábolas. Tem gente aqui que sonhou em ter um casamento. Uau. Hoje reclama do casamento todo dia. Uau. Tem gente aqui que sonhou em empreender e hoje reclama dos negócios todos os dias. Então Deus quer fazer você voltar a enxergar. Ai, meu Deus, da maneira correta. Porque se você conseguir olhar para o que você vive da maneira correta, você vai entender que muitas coisas que você vive hoje, no teu passado, eram coisas inalcançáveis. Uau. Hoje você já tem muitas coisas que você nunca imaginou que um dia ia ter. E aí você ainda está reclamando da vida. Você ainda está acordando insatisfeito. Você ainda está querendo desistir. É porque você parou de olhar para a vida da maneira que Deus realmente quer que você olhe. Mas nessa noite, Deus está nos convidando para nós passarmos a olhar para o sobrenatural de uma maneira relevante. Alguém está entendendo a mensagem? Pastor Mirko, vamos finalizar. Davi estava no pasto. Sim. Estava triste? Não. Nem reclamando. Nessa época, leu 14, a gente acaba. Peraí. Saul perdeu Deus e passou a ser atormentado. Perfeito. Aonde Saul morava nessa época? No palácio. Na sua opinião, como era a casa de Saul?
Um casebre. E a garagem de Saul? Lotada. Roy-Ross, Lotada. Urus. O melhor que tinha. O quarto dele, como que o senhor acha que era? Fantástico. As recâmaras. Só que ele tinha sono. Tinha. Ó, ele, Saul, estava sendo atormentado. Atormentado. Ele conseguia dormir? Não. Tinha paz? Não. Mas aonde ele morava? Dentro de um palácio. Nessa época, Davi estava vivendo aonde? No pasto. Davi era feliz? Muito. Tinha alegria? Muita. Tinha paz? Muita. Então o senhor está falando que é melhor ter uma vida no pasto cheia de Deus do que viver no palácio desviado? Olha, até a criança pegou, hein? Olha. Gente, acabou. Quando viram que o rei estava atormentado, pastora, não indicaram o Rivotril, não indicaram o diazepam. Uau. Falaram para ele: Uau. chama um tocador de harpa. Uau. E toca. Porque quando o espírito mal tentar te atormentar, o tocador vai dedilhar. Uau. E quando o tocador dedilhar, o espírito mal vai sair. Lê o 17. Então disse Saul aos seus servos. Peraí, quem está falando? Saul. Vê o que ele falou. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Peraí. Saul está mandando chamar o quê? Um homem que toque bem. Um homem que só toca? Bem. Peraí, ele está mandando chamar um que só toca? Que toque bem. Então, ele não está mandando chamar um que só toca? Que saiba tocar um instrumento com excelência. Sabe por que Saul não está mandando chamar um que só toca? Sim. Porque palácio não é lugar para quem faz de qualquer jeito. Se quiser tocar de qualquer jeito. Se quiser tocar de qualquer jeito. Tem barzinho para tocar. Tem barzinho para tocar. Tem festinha para tocar. Agora o rei está falando. Se quiser tocar no palácio, vai ter que saber tocar. Vai ter que saber tocar bem. Pegaram ali. Eu vou perguntar de novo. O rei mandou chamar um que toca ou um que toca bem? Um que toca muito bem. Sabe por quê? Por quê? Porque palácio não tem lugar, não tem espaço para quem faz parceria com a mediocridade. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. E fala assim, ó: o seu preparo vai definir o nível do teu acesso. O nível do teu acesso. Agora o senhor está entendendo porque tem gente que não consegue acessar lugares de honra? Uau. Pegou, pastora? É muito grande. Está entendendo porque tem gente que não consegue entrar em lugares reais? Uau. Uau. Porque tudo que colocam a mão para fazer, fazem de qualquer jeito. Ai. E quem faz de qualquer jeito não consegue acessar lugares de honra. Mas Deus hoje aqui em Americana está disposto em levantar uma geração que vai acessar lugares reais para acalmar gente grande. Deus online. Felipe, receba essa palavra. Chega do mundo olhar para a igreja como que se a igreja é lugar para quem deu errado lá fora. Chega do mundo olhar para a igreja como que igreja é lugar para quem não tem cultura, para quem não tem estudo. Chega do mundo olhar para a igreja com um olhar pejorativo. Chegou o tempo de Deus levantar tocadores que vão acessar lugares de excelência. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado e fala assim, ó: os palácios precisam de você. Os palácios precisam de você. Não somos nós que precisamos do palácio. Não somos nós que precisamos do palácio. Os palácios precisam de um bom tocador. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Tem muita gente grande que precisa te conhecer. Tem muito milionário que precisa te conhecer. Tem muita gente famosa que precisa te conhecer. Deus está levantando uma geração que vai
receba, ergue as tuas mãos, receba, receba, receba agora. Uau! Pastor Mirko, o rei queria o quê? O rei mandou chamar o quê? Alguém que tocasse muito bem, alguém que manejasse bem, alguém que realizasse bem, alguém que fizesse com excelência, alguém que fizesse com grandeza, alguém que fizesse bem feito, alguém que tivesse o Espírito do Senhor. Eu não sei qual é a área que a unção de Deus flui na tua vida, mas se você já identificou qual é a área que a unção de Deus flui na tua vida, Ah, meu Deus, se qualifique nela. ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Se Deus te chamou para ser um empresário, não seja mais um, seja o melhor na tua área. Se Deus te chamou para ser um psicólogo, uma psicóloga, alguém não seja que mais erguer as uma, mãos, seja o alguém melhor que na tua erguer as área. mãos para receber. Se o teu propósito é ser advogado, não seja mais um advogado, seja um melhor na tua área. Se Deus te chamou para ser um pastor, Uau, não seja mais um pastor, seja um melhor pastor. uau, 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 uau. Oh. Tem gente pegando ali. Eu não sei, eu estou arrepiado. Eu não sei qual é a tua área. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas Meu Senhor. nela, Uau, não aceite parceria com a mediocridade. uau. É Tá forte, é muito forte. Ô pastor, se ele não pegar, acabou. Uau, Eu estou aprendendo aqui que Deus nunca vai me levar além que o meu preparo uau. permitir. Ah, repete, repete, repete. Deus nunca vai me levar além que o meu preparo permitir. Vou simplificar para vocês. Eu não sei falar inglês fluentemente. I don't speak English. E eu pregando agora lá na Irlanda, nos Estados Unidos. Como é o teu nome? Everton. E eu vi os americanos loucos para entender o que eu estava falando. Uau, Loucos para sentir o que os brasileiros estavam sentindo. uau. Só que a minha limitação, Meu eu estou usando um Deus, exemplo pessoal. meu Deus. Nasci na periferia, tive que me tornar homem muito cedo para cuidar da casa. Então não tive família para pagar inglês, não tive como estudar. E hoje eu vejo, eu olhando para eles, pastor Milton, eu falei assim: meu Deus, se eu falasse inglês, eles estariam sendo chacoalhados. Mas não tem como eles entenderem se eu não falo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, enquanto eu falar fluentemente só português, o meu nível de alcance será o público brasileiro. O dia que eu falar fluentemente inglês, Deus vai fazer assim, ó. Aí que além do público brasileiro, fala para o público americano, fala para os britânicos. Uau. Fala. Vocês estão pegando? Uau, Vocês estão pegando? uau. Não adianta eu querer, eu tô arrepiado. Eu também, Não adianta eu querer eu também. ganhar o mundo sem preparo. Deus nunca vai te levar além que o seu preparo permitir. Então se prepare, se qualifique. Pastor Mirko, está entendendo? Eu tô querendo pular lá. Leu 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar muito bem. Peraí. Quem que estão indicando para o rei chamar? O filho de Jessé, o belemita. Quem que o senhor acha que estão indicando para o rei chamar? Quem que é esse filho de Jessé? Davi, Uau! Davi, Estão falando para o rei chamar quem? Davi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Davi ligou para alguém para indicar ele? Pegaram. Nem apareceu.
Davi falou: por favor, fala do meu nome para o rei. Se nem apareceu. Davi bajulou alguém para indicar ele? Imagina. Se Davi não bajulou ninguém, por que estão indicando ele? O rei precisava do quê? O rei precisava do quê? O rei precisava do quê? O que o rei precisava? De um homem que tocasse bem. E indicaram quem para o rei? Davi. Por que o senhor acha que estão indicando Davi se Davi não pediu? Porque Davi é aquela pessoa que o rei necessita. Então, estão indicando Davi porque Davi toca bem. Davi não precisou pedir para ninguém. Jamais. Sabe o que isso significa? Ele estava capacitado. Quem é bom naquilo que faz não precisa se rebaixar para chegar. Pegou, né? Quem é bom naquilo que faz não precisa viver se rebaixando para chegar. Será lembrado na hora certa. Demônios estão batendo em retirada. Eu vou falar de novo, ergue as tuas mãos. Abre a tua boca. Demônios estão batendo em retirada agora. Louve, 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 adore, adore. Saíram de Saul e demônios estão batendo em retirada agora. Pastor Ney, Pastor Mico, Lipe, quem olha Davi tocando, uau! Pensa que Davi vai morrer tocando harpa. Mas Deus está olhando para Davi falando: Davi, o seu estágio já começou. Quem olha para você pensa que você vai morrer tocando harpa, mas mal sabem que eu te coloquei aqui dentro para você ver como funciona, porque logo logo eu coloco você para cuidar de tudo aqui. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus. Olha para quem? Olha para quem está do teu lado. Olha para você que está no campus ouvindo essa palavra. Uau. Receba isso. Uau, uau, uau. Antes de Deus levar Davi para o palácio como rei, Deus levou Davi para o palácio como tocador de harpa. Uau. É porque Deus não pode colocar alguém em um lugar elevado enquanto essa pessoa não souber se comportar nesse lugar. Uau. Então, antes de Deus mudar a realidade de Davi, Deus precisa mudar o comportamento dele. É Deus falando: Davi, o seu coração é de rei, só que você ainda não tem uma mentalidade real porque você não cresceu no palácio. Então, antes de eu te colocar no palácio como rei, eu vou te colocar como estagiário, para você aprender como funciona o palácio. Quem olha para você aonde você está hoje, está pensando que você vai morrer na posição que você está, mas Deus me usa para lhe dizer: o seu estágio já começou e muita gente ainda não percebeu. Aleluia. Tem gente pegando ali. Tem gente pegando ali. Receba. Tem gente pegando ali. Olha a família abraçada ali. Receba, receba. Eu quero que você fale. Eu quero que você fale para no mínimo 3 pessoas. Você já está estagiando e muita gente ainda não sabe. Você já está estagiando. Uau! Uau! Você já está estagiando e muita gente ainda não sabe. Não sabe. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Dentro daquela empresa, muita gente não sabe, mas o seu estágio já começou. Muita gente não sabe. Eu estou sentindo que está chegando o tempo da promoção. Eu creio. Eu tenho certeza. O estagiário que toca harpa, Deus tem pressa nisso. Daqui a pouco vai estar cuidando de tudo. Uau!
Eu não sei se você está entendendo, mas esse período de pandemia que nós passamos, Deus e tem ainda pressa estamos nisso. Deus tem pressa nisso. Deus vai acelerar. é apenas um estágio, porque Deus precisava te preparar para o que você vai administrar. Deus teve que permitir acontecer algumas coisas que você não queria. Na verdade, Deus precisava usar essas coisas para te deixar amadurecido, porque é algo extraordinário que você vai administrar. Pastor Mirko, eu estou